Olá, exploradores da matemática! Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do mundo fascinante das funções de primeiro grau. Mas antes de começarmos, o que é uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é como uma fórmula mágica. Uma relação especial entre duas variáveis. Normalmente chamamos essas variáveis de x e y. A nossa fórmula mágica é: y é igual a vezes x mais b, onde a e b são números reais e a não pode ser igual a zero. Vamos ilustrar isso com uma história. Imagine que você é um aventureiro valente navegando pelos 7 mares, à procura de um tesouro perdido. A posição do seu navio é determinada por essa função de primeiro grau. Vamos usar um exemplo prático. Digamos que, para cada hora que passa, o navio avança 4 quilômetros. Portanto, a distância que você percorreu após x horas será de 4 vezes x quilômetros. Agora imagine que você começou sua jornada 5 quilômetros atrás do ponto de partida, então precisamos subtrair 5 dessa distância. Assim, a distância total percorrida pode ser expressa como y é igual a 4 vezes x menos 5. Muito bom, mas o que podemos fazer para que possamos entender isso visualmente? Aqui entra em cena uma ferramenta poderosa chamada gráfico. Um gráfico é uma maneira de visualizar como duas coisas estão relacionadas uma à outra. Neste caso, queremos entender a relação entre o tempo e a distância. Em outras palavras, queremos entender como a distância percorrida varia à medida que o tempo passa. Iremos utilizar duas retas, que chamaremos de eixos, para representar o tempo e a distância. Teremos um eixo horizontal, que chamaremos de eixo x, e um eixo vertical, que chamaremos de eixo y. No eixo x, representaremos o tempo que se passou, e no eixo y, representaremos a distância que o navio percorreu. Vamos agora desenhar o gráfico da nossa função. O primeiro passo é identificar o valor na função que não está associado ao x, que é o b, na nossa fórmula geral. Em nosso exemplo, é o número menos 5. Este valor, o menos 5, é chamado de intercepto y. Ele é o ponto onde a linha da nossa função cruza o eixo y. Então, vamos marcar o ponto correspondente a menos 5 no eixo y no nosso gráfico. O próximo passo é determinar outro ponto do nosso gráfico. Para isso, vamos substituir o x por 1 na nossa função. Com isso temos y igual a 4 vezes 1, menos 5, que resulta em menos 1. Então, vamos marcar o ponto que está na direção do valor 1 no eixo x, e na direção menos 1 no eixo y. Esse ponto representa que quando x é 1, y é menos 1. E aí está. Com esses dois pontos, podemos desenhar uma linha reta que representa a nossa função. Lembre-se, uma característica importante das funções do primeiro grau é que elas sempre formam uma linha reta no gráfico. Agora que entendemos isso, vamos fazer um pequeno desafio. Imagine um navio rival, que também está indo em direção ao tesouro, cuja função de movimento é y igual a 2 vezes x mais 3. Como seria o gráfico desse navio? Primeiro, identificamos o intercepto y, que neste caso, é o 3. Então, o navio rival começará no ponto 3 no eixo y, e se fizermos x igual a 1, obteremos y igual a 5. Com isso, marcamos um ponto no gráfico, na direção de x igual a 1, e y igual a 5. Por fim, podemos traçar o gráfico dessa função, ligando os dois pontos. Observe que a princípio, a reta do navio rival está acima, significando que ele está na sua frente. Mas em certo momento, a sua reta passa a estar acima, significando que você ultrapassou o navio rival, e irá chegar no tesouro primeiro. Caso você queira saber após quantas horas depois da partida você conseguirá ultrapassar o navio rival, podemos descobrir. Para isso, primeiro escrevemos as duas funções. A sua função, e a função do rival. Observe que o y representa a posição que você está em um dado instante. E no momento em que você estiver ultrapassando o seu rival, vocês dois estarão na mesma posição.
Então precisamos descobrir o valor de x, tal que vocês dois estão na mesma posição. Isto é feito igualando as duas funções. Resolvendo essa equação, descobrimos que o x que a satisfaz é x igual a 4. Então, esse momento que marcamos aqui, é o 4 que acabamos de descobrir. Isso significa que você levará 4 horas para ultrapassar o seu rival. E isso nos traz ao final da nossa aula sobre funções de primeiro grau. Estou orgulhoso de cada um de vocês por seguir conosco nessa aventura. Agora, é hora de vocês traçarem seus próprios gráficos e resolverem suas próprias equações. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!